E quem falou pra você que o Depay foi líder aonde? É isso que eu falo. Vai contratar um atleta, tem que saber. Aonde foi que o Depay foi líder em qualquer coisa na vida dele? Aonde foi? Jogou no PSV, jogou no Lyon. Salve, salve, bando de louco, preto e branco. Galera, vamos reagir aqui o vídeo do Vampeta e o Pilhado aí. Uma tretinha que eles tiveram aí no programa da Jovem Pan Esportes. Vamos ver como é que foi aqui. Pra lembrar, galera, que essas imagens são da Jovem Pan Esportes, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link deles aí, para quem quiser ver esse vídeo na íntegra aí. Me diz aí, galera, se vocês estão gostando desse tipo de vídeo, de reação. Deixa aí nos comentários, compartilha aí, curte o vídeo, se inscreve aí no nosso canal. E é isso, vai Corinthians. O Corinthians tem a dificuldade, seu principal jogador hoje não está atuando, por uma lesão também, que é o Roberto, né? Há muito fake news, Tico, há muita conversa furada. O Depay não foi embora. Primeiro que o atleta não pode ir embora. Depois, só pode ir embora. Se você é substituído e quiser ficar no vestiário, vendo o jogo de lá pelo rádio, não é obrigado você voltar pro banco e assistir. Você também não pode ir embora, porque é o sorteio do doping. Então isso tudo é fake aí, que o Depay meteu o pé e foi embora. Tudo história. Notícia falsa. Notícia falsa também. Jogador, nenhum atleta pode ir embora. Só vai embora depois do sorteio de quem cai pro doping. Você pode ser substituído com 5 minutos de jogo, ou sair com uma lesão de 1 minuto de jogo. Você tem que ficar no estádio. A não ser se for um caso muito grave de lesão na cabeça. A gente vai aqui pro hospital. Pro hospital. Mas ele foi substituído, ele de repente não voltou pro banco, mas ficou lá. Tava lá. E não é obrigado você querer voltar para ver o jogo, não. Desde quando eu jogava, se você é substituído, você quiser ficar no vestiário, sem querer ver o jogo, é problema seu. O Dorival foi muito feliz, falou isso na coletiva. Você jogava, nem podia voltar. Não podia nem voltar. Não podia. E você ficava lá no vestiário esperando o sorteio do doping. Isso. Então, tudo fake news também. Não caia nessa também, que o Depay não foi embora. Em relação a não estar na parte física e jogando bem, é outra coisa, a gente pode questionar. Eu ainda assim acho o jogador mais lúcido do Corinthians para alguma coisa. O Depay, quando você vai contratar ele, quando você vai à compra de algum atleta, você tem que saber a característica desse atleta. Principalmente um atleta que é caro. Não é barato, um jogador internacional, titular da seleção holandesa. Você tem que saber. O Depay, jamais ele vai ter entrega de um Ranieri, de um Garrido, de um Martínez, na marcação. Ele é para criar a melhor jogada lúcida para uma oportunidade do Corinthians. Foi o Depay que botou o Romero na cara do gol, o jogo 0-0. Se o cara é caro, se fizer o contrato, se ele der passe para fazer gol, se ele fazer um gol, ele aumenta os valores dele, problema de quem fez. Mas eu pegando o plantel do Corinthians, já perdeu o Condonado, que era um cara lúcido do meio campo. Só tem 3 caras lúcidos no meio campo que pode pifar e fazer alguma coisa diferente. O Coronado já foi embora, o Garro e o Depay. Se perder o Depay e não ficar, vai ficar só o Garro sobrecarregado. Porque os demais, é tudo igual, tudo igual. Você pode falar do holandês, que não tem as mordomias, mora em hotel, tem carro importado, um monte de segurança. Problema de quem foi lá contratou o cara. Tem que aceitar e tem que pagar. Eu jamais sentaria com qualquer atleta, não com o Depay, sendo presidente de instituição, que eu estou presidente, e vou contratar um cara por um valor, uma cifra de 3, 2 milhões, 4 milhões, e botar uma cláusula, ó, se eu der um passe para gol, eu quero mais 100 mil. Se eu fizer um gol, é mais 100 mil. Pra que eu te contratei, irmão? Te contratei para você fazer isso. Então, quem está do lado de cá assinou esse contrato, errou. Errou o modo como foi feito o contrato. O Depay do outro lado lá com o seu staff não tem culpa nenhuma de ser um jogador internacional que tem segurança, que mora em hotel, que é empregada, a empregada, como é que se fala? A pessoa que trabalha com ele também mora no hotel, tem as mordomias, aceitou o clube porque quis. Agora, dizer a parte de campo, lógico, não só ele, o Corinthians ontem toda a parte, o Dorival falou isso, se ele pudesse mudar 6, ele mudaria, mas aí eu não tiraria o Depay não do jogo, deixaria as onças, deixaria os leões, na cova dos leões. Porque se ele estava abaixo, os demais também não estavam acima. E ainda quando o Corinthians tem alguma coisa de lucidez, olhando esse plantel, eu fui friamente ontem para casa pensando, todo mundo falando do holandês, não sei o quê. Tira o Depay do time, sem o Roberto, e tenta fazer alguma coisa diferente com esse plantel que tem aí. Não estou falando que os outros plantéis do país sejam tão melhor do que o do Corinthians, não. O do Corinthians é caro, e o plantel do Corinthians, não vou falar assim que nem o Pedrinho falou que, o plantel do Vasco deve estar entre os 8 melhores. Mas com certeza o Corinthians está entre os 5 mais caros, e não digo entre outros melhores. Então tem isso também, viu, Tico? Tá, mas vem cá, você falou, tudo bem, ele ficou no vestiário, não é obrigado a subir pro campo, eu entendo você defender ele dentro de campo, eu não defendo, porque eu acho que o Depay tinha que decidir muito mais do que ele decide, porque é aquilo, concordo, quem fez o contrato tem a culpa. Mas, meu amigo, se você pega 3,5 milhões por mês, que deve ser a média do que ele deve estar ganhando com bônus, com tudo, você contrata 3 jogadores que fazem a diferença no time. Por que não fizeram isso antes? E por que não fez isso antes? Então... No Corinthians tem o Bruno, como é lá esse fute?
Cifute, que é o... No Corinthians tem Cifute, no Corinthians tem comissão técnica, tem olheiros. Por que não faz isso? A hora que faz, aí vem pra matemática e fala, por que não pegar o dinheiro do Depay e contratar 3 jogadores? Por que não faz antes? Tá bom, eu concordo, e a gente falava isso. A gente falava que não sabia se valeria tudo isso. Agora, você diz, ele não saiu do estágio, tá bom. Agora, me desculpa, pra mim o principal jogador do time é substituído. Ele não sobe pro vestiário, está claro pra todo o time que ele ficou puto, que ele não aceitou sair e que ele não voltou pro campo, Fábio. Tudo bem que ele não foi pra casa, mas postura de líder ele não teve, ele tá cagando pro time. E quem falou pra você que o Depay foi líder aonde? É isso que eu falo, vai contratar um atleta, tem que saber aonde foi que o Depay foi líder em qualquer coisa na vida dele. Aonde foi? Você... Jogou no PSV, jogou no Lyon, jogou no Atlético de Madrid, nunca foi líder. Barcelona. Não é porque você ganha mais que você é líder. Eu joguei a vida toda com o Ronaldo, com o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldo Fenômeno nunca foi líder de nada. O Ronaldo Fenômeno não dá exemplo de parceria? Ronaldo dá o quê? Exemplo de parceria. Ninguém tá falando disso, rapaz. Se você pegar a carreira individuais de grandes atletas brasileiros aqui, Romário, Ronaldo, os caras jogavam mesmo, Liderança, quem tinha liderança, vou falar assim, liderança se parte de um Dunga, se parte... Vamos falar do futebol atual. Gustavo Gomes, é um espírito de liderança. O Gerson dentro do Flamengo agora, o Gerson mudou, quando ele tava, mudou a ficha, que não era também. São poucos hoje atletas em atividade. Vamos pegar aqui, ó, Hulk, uma liderança dentro do Atlético Mineiro. Hoje o Alan Patrick, no jogo agora de manhã, viu lá o gringo lá, fazendo graça, que tomou cartão. Partiu da liderança. O Bruno Henrique no Flamengo, ele é quieto, mas ele é líder. Ele tem exemplo. Aí você vai me falar que o Depay, como liderança, não é isso, porque o cara ganha mais, não quer dizer que ele tem que ser líder. Não quer dizer que ele tem que ser líder. Que tem o maior contrato, não existe isso. A liderança parte de cada um. Pra mim, o cara que ganha 3,5 milhões por mês, ele tem que ser tudo. Ele tem que ser tudo. Ou então ele não vale nada do investimento que foi feito nele. Ele não decide em campo. Ele não tá sendo o baita jogador que era pra ele ser. Ele não tá dando exemplo. Ele não tá sendo fechado com um grupo. Ele tá servindo pra quem, então? Quem é um atleta que ganha mais no Real Madrid, você sabe? E ganha mais no Real Madrid deve ser o Vinícius Júnior e Mbappé. E a liderança partia dele ou do Modric? Não, mas calma aí, Ivan. Calma aí. Não, você tá colocando que quem ganha mais tem que comandar tudo. Você tá falando de um cara que ganhou 6 Champions, pô. Eu cito aí 10 atletas aí que é o salário mais caro entre o futebol mundial e não é liderança, pô. Tá diferente. Não, o contrato dele foi feito e ele deve servir de exemplo para os demais. Falar, pô, eu quero jogar para ver se eu tenho esse salário que o Depay tem. Então, mas é isso que eu tô te falando. Você acha que se o Mbappé, que você citou aí, Mbappé, é substituído pelo Xabi Alonso, tá? Não volta pro banco. Você acha que ele vai ser escalado no jogo seguinte? Rapaz, duvido. Não existe isso, querer fazer um salseiro em cima disso de voltar. Muitos jogadores não voltam, ficam no vestiário. Vou te falar, na Arena do Corinthians, que os vestiários têm televisão. Hoje, com o estádio moderno aqui no Brasil, estádio do Copa do Mundo, tem muito estádio que você tem a televisão lá. Você não precisa, não é obrigado você votar. Quem falou isso que é obrigado a votar? Não é obrigado, irmão, mas eu tô falando de um jogador e tem mais, que é o principal nome do time. E tem mais. Sim, o Depay vai sentar no banco e ia fazer de conta que o Corinthians ia mudar o jogo para 3-2. O Corinthians ia virar o jogo. Não vai mudar o jogo para 3-2. Não vai mudar o jogo para 3-2. Mas a gente já viu várias vezes vários jogadores estarem no banco e dando dica pro time e motivando o time. O que eu tô te falando é que um cara que vale 3,5 milhões por mês, dá esse exemplo, ele é o grande nome do time. Então foi um exemplo bom, porque se você fala que ele ficou chateado, pelo menos se alguma coisa comoveu ele, ficou puto sair do jogo, tá de parabéns. Pelo menos tá preocupado em querer jogar. Sim, mas não tá preocupado com o resultado final. Ele tá preocupado em querer jogar. Que se dane o Corinthians. Você acha que quantos jogadores... Eu fui ex-atleta. Sabe quantos jogadores se preocupam com tudo mesmo? Tem jogador que não sabe nem quem é o próximo jogo. E treina todo dia e recebe, sabia? Você acha que é o plantel todo, que é todo mundo 35% ativo? Tem um monte de jogador que só serve pra jogar, pô, e treinar. Deixa que a gente joga aqui, comanda, esse cara é bom pra fazer isso. Você acha que todo mundo é esperto assim? Então, eu vou te perguntar. Se você está num time, seu time tá fudido, como tá o Corinthians hoje em dia, tá? Ferrado, fora de campo, o presidente sendo tirado do cargo. Não é culpa dos atletas. Não, deixa eu te perguntar. Se você tá no Corinthians ferrado do jeito que tá hoje, você é um dos jogadores fodões do time, como você sempre foi. Eu sei que você não liga pra nada. Você é um cara que tudo, você sempre foi um apaziguador. Mas, deixa eu falar, você ia achar legal que o Marcelinho Carioca, da sua época, que era o cara, não voltasse pro campo, ou tu ia falar, ele não voltou pro campo, vai daí. Ele já fez coisa pior, mas falando de quem? Edilson Santos, Marcelo Carioca. Dilson fazia coisa pior, a gente segurava, pô. O Luxemburgo pegava a liderança e falava, ó. Então, quantas vezes o Marcelinho aprontava? Você acabou de falar. Nós segurava. Ou seja, o grupo não levava bem. Nós segurava, não é isso. Jamais a gente ia brigar porque um cara foi substituído e não voltou pra estar no banco. O problema é que na época nem podia. Isso é hoje.
A regra é hoje, para aquela turma lá no CC Saudosista, não é ter problema nenhum. O que você não pode é ir embora para casa. Primeiro, você não pode ir porque o jogo não acabou. E segundo, que tem o doping. É sorteado por doping. Mas você pode ficar no vestiário. Sabe quantos jogadores já ficaram no vestiário com o roupeiro, que normalmente o roupeiro fica lá escutando o jogo na rádio no segundo tempo? Um monte. Um monte. Eu já fui substituído em jogos. Eu vejo todos ali do lado de fora acompanhando o jogo. Parabéns, então Mas você assiste. você entende mais do que eu. Parabéns, então você assiste todos os jogos, vê. Eu queria ver, ó. Eu queria ver aí se isso que o Depay fez só foi uma coisa isolada. É porque ficou muito ontem em cima do jogo. Eu queria ver se quantos jogadores do São Paulo, do Flamengo, do Inter, do Grêmio não desceu e não votou. Para, irmão. Vamos tentar observar isso nessa rodada. Vamos tentar observar hoje. Se algum jogador... Primeiro que nem aparece, ninguém dá ênfase, porque o cara saiu e voltou pra sentar no banco pra ver o jogo. Para com isso, pô. Tem coisa maior. O que é coisa maior? O Corinthians arrumar um presidente que possa sacar uma palavra, cumprir com seus compromissos com quem assinou, no caso com o Depay, com os próprios jogadores, com o funcionário. Né? A gente tá falando de Corinthians. Que tem um cara lá que pode chegar todo dia, os jogadores olhar, ó, esse aqui é o presidente, coisa que não tem, ninguém sabe o que vai acontecer dia 8. É esse presidente indo na televisão falando que trouxe, ninguém nunca trouxe tanto dinheiro que nem trouxe. Esse presidente sendo estudado com negócio de cartão de crédito. É presidente que está assumindo, não sabe se fica, se mantém um mandato, se os sócios não votarem no Augusto, quem vai ser o presidente. Isso é muito mais importante. O Corinthians hoje, na tabela, está em 9º colocado. Em nono ou 10º. É o que se espera do Corinthians para a temporada com essa confusão toda. O Corinthians conseguiu ganhar o Campeonato Paulista, o Corinthians perdeu na pré-Libertadores, o Corinthians é eliminado da Sul-Americana. Não vai me dizer que por causa disso o Corinthians vai chegar e ficar entre os 8 primeiros. Se conseguir uma pré... Graças a Deus, mas a parte política do clube é muito mais importante nesse momento. Dentro de campo ali com o que o Dorival tem, é para essa colocação mesmo. 11º. Veja tudo normal, perdeu o clássico pro São Paulo, que estava na Pinaíba desgraçada. Ainda está atrás do Corinthians. Terceira vitória do São Paulo na competição. Bom, o que você está falando, para mim, só reforça, então, minha teoria. Você falou, o Corinthians foi eliminado da... Quem falou que o Corinthians está vivendo 1000 maravilhas? Quem falou isso aqui? Mas então, você falou para mim... Aí tá falando aqui de um atleta... Foi eliminado da Sul-Americana, você falou. Aí tá falando de uma... O Depay não tá fazendo diferença nenhuma. Aí tá falando de um atleta que chegou no Corinthians a temporada passada, o Corinthians ali, para cair, não caiu, consegue conquistar o Campeonato Paulista. Se discute muito o salário do Depay e a mordomia que o Depay tem. Se os demais não teve competência de fazer o contrato que ele fez, tá de parabéns o Depay, o Coronado, e tá errado quem assina um contrato desse tipo. De, se o cara der um passe para fazer gol, tem um bônus. Se fizer um gol, tem um bônus. Eu lhe pago o salário já para você fazer isso. Daqui a pouco um lateral direito vai querer bater um lateral, vai querer um bônus, Flávio. O goleiro, se pegar uma bola, não, fiz essa defesa, eu quero mais tanto. Se um zagueiro tira uma bola de cabeça, eu quero mais tanto. É isso que eu tô falando, pô. Não, eu sei, mas do jeito que você tá falando, parece que só errou. Não, porque chegou a notícia pra você que o Depay foi embora. Chegou a notícia pra você que o Depay foi embora do estádio. Mentira, não foi nada. Não foi embora nada. Não, que ele não voltou pro campo. Não, você falou quem era o Depay pra poder ir embora do jogo. Não foi embora. Isso. Não foi. Mas aí eu falei errado. E embora que eu falei não voltar pro campo. Normal. Agora, o jeito que você tá falando, parece que só errou o dirigente que contratou o Depay. Aí me desculpa. Pra mim, não. Pra mim, se você recebe 3,5 milhões por mês, você tem que entregar alguma porra se você recebe 3,5 milhões por mês. Ué, tudo bem. Errou quem pagou? Errou. Agora, vê um chefe, um presidente de uma multinacional que ganha uma fortuna. Ele vai ralar a vida pra fazer aquela multinacional funcionar. Vê um cara que ganha uma fortuna, um apresentador, pronto, de uma televisão. Ele vai ter que dar audiência se ele ganhar um baita salário. Senão ele vai cair. Deixa eu lhe perguntar. A culpa não é só de quem contratou o Depay. A culpa é do Depay de não estar fazendo a diferença e de estar criando alteração. Você sabe quem é o jogador mais caro da história do Flamengo? De contratação? Sim. Foi o Alcaraz. E eu não vi esse alarme todo. Eu não vi esse alarme todo. Contratado por quase 22 milhões de euros. Se o Everton não cobra a proposta, seria prejuízo. Aonde o treinador falou, chegou aqui, você não se encaixa. Você não se encaixa. Hã? Mas o que eu tô te falando é isso. Ele não entregou, vai embora e eu ganho dinheiro de novo. Deu sorte de ganhar o dinheiro de novo, pô. Ele Deu não sorte. jogou no Flamengo. Você não pode chegar a contratar um atleta mais caro da história de um clube como o Flamengo e não utilizar nem por 6 meses, 7 meses. Isso não existe, pô. Isso é um erro do caralho, pô. Aí você tem que criticar a diretoria e o treinador. A mesma coisa. O Palmeiras vai à compra pegar o Paulinho por 20 milhões de euros. Dá quase 25 milhões de euros com a ida do Gabriel Menino, que hoje é titular do Atlético Mineiro, mas o outro menino lá. E você não utilizar esse atleta, pô. É quase você tá comprando... E eu não falei do Paulinho? Um atleta por lesão de cruzado. Contratado jogador lesionado? Tem várias contratações. Às vezes,
A gente tá falando do Depay. Tem clubes aí que contrata 3, 4, que dá 4, 5 Depay, viu? Não, mas pra mim o Depay tá ficando muita marra demais. Muita marra demais. Quando se vai comprar, já sabe que o cara era assim. É isso que eu tô falando, irmão. Tá achando que o cara era o maior samaritano, que olha pra todo mundo. Pega a carreira do cara, pô. Pega a carreira do cara toda. Não tem um scout pra isso? Pega a carreira do cara também, você vai achar que ele vai jogar mais no Corinthians, pô. Tudo bem. Se ele veio por esse valor, se veio por essa cifra, é porque alguma coisa ele já fez na bola pra os caras dar 4, 5 milhões e topar essa parada pra ele. Eu acho que botaram até 4, 5 milhões pra ele pra tirar uma pressão que eles estavam sofrendo na época. Eu acho que nem sabiam direito o que estava contratando, se realmente era tudo que o Corinthians precisava. Eu acho que queriam tirar uma pressão de cima. Então vai lá, tem que perguntar Fabinho Soldado, Augusto, o Cifute, sei lá. Aquelas porra que tem tudo lá, aquelas merdas lá pra ver quem vai contratar e saber. Você tem que saber o pedigree do atleta, como é o atleta durante a sua carreira, pô. Não é um jogador não é um jogador de 17 anos. Não é um cara de 17 anos. O cara que já tem um histórico. O cara jogou no PSV, jogou no Lyon, teve no Barcelona, teve no Atlético de Madrid. Seleção tá aí todo jogo, o maior artilheiro da seleção da Holanda. Acho que agora ele bateu o recorde, onde foi, Bruno? O maior artilheiro. Então é isso, Dico. Não tô falando aqui que ele tá bem, que tá decidindo. Mas com o Depay tá ruim, sem Depay vai ser muito pior.